Graça e a paz, irmãos. Estamos de volta com o podcast Missão 12. O assunto de hoje é Fator Melquisedeque. Já ouviram falar? Todas as religiões levam a Deus. E aí, Alex, será que todas as religiões mesmo levam ao Senhor, levam a Jesus? É um assunto interessante. Primeiramente, a gente falou ali sobre Fator Melquisedeque, né? Todas as religiões levam a Deus. Fator Melquisedeque, para quem não sabe, a gente está usando aqui um trocadilho sobre um livro, né, de Don Richardson, que ele fala muito interessante. Quem tiver oportunidade, independente da religião, leia. Muito bacana. Ele fala sobre uma revelação no coração de todo ser humano, né? E nós entendemos que é uma revelação real através da Bíblia. Sim. A Bíblia diz que Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade, né? E ainda assim não consegue encontrar. Então acreditamos que esse plantar no coração do homem o desejo pela eternidade é um caminho, né, que Deus deixou no nosso DNA, digamos assim, né, na nossa alma, para que nesse desejo pela eternidade nós possamos encontrar a Deus. E o que esse livro diz, ele é muito interessante. Ele fala sobre várias culturas, desde o primórdio da humanidade, que eles sempre buscaram por o divino, e com visões muito parecidas, né, com um livro sagrado que chegaria mesmo em tribos mais isoladas, né, em tribos mais distantes, que nunca tinham ouvido falar de um Deus único e tal. Eu não vou dar muito spoiler sobre o livro, leia, vale muito a pena. Então, nem mesmo o cristianismo leva a Deus. Deus nos leva ao cristianismo, que nós cremos em Jesus, uma forma da gente se organizar, para estudar, para nos preparar para pregar a palavra, mas religião não leva a Deus, né? Nenhuma religião. E eu creio que há uma sinceridade no coração das pessoas, né? Desde muito tempo, desde as religiões mais primitivas, há uma sinceridade nessa busca por um Deus, porque o seu coração, a sua vida, ela procura por algo maior. É verdade. Né? Só que, como a palavra diz, e mesmo assim o homem não consegue encontrar. Então, nessa busca, nós acabamos, às vezes, nos perdendo, né? E vamos parar em caminhos tortuosos na busca de Deus. Verdade, Alex, você falando sobre esse desejo, né? Ele é tão verdadeiro, é tão profundo, que nos lugares mais inóspitos, em tribos, em lugares mais isolados, o homem sempre teve o desejo de cultuar algo, né? De realizar um culto, ainda que não fosse a Deus nem a Jesus, mas eles procuravam isso porque já estava inserido na sua própria natureza, claro, né? E a gente vê muitos, cada um fazendo seus rituais, porque a necessidade é tão grande de ter uma representatividade de um Deus, de alguém que eles possam ter como referência, que isso acontece em vários lugares, em várias tribos, em várias regiões, esse desejo de preencher esse vazio, a sua alma com algo que possa saciar. Verdade. E muitos são muito parecidos, Luciana, muito parecidos com o Deus de Israel, até com a história de Jesus, um Deus que criou tudo e um filho que veria trazer a redenção e a salvação através de um livro sagrado. É muito interessante esse livro, ele fala muito sobre isso. E a história também. E é nessa busca que nós fizemos um trocadilho ali, toda religião leva a Deus, né? Na verdade nenhuma leva a Deus, mas toda religião busca um Deus, ainda que eles não saibam qual é o Deus que eles estão buscando, dentro da sua sinceridade, eles estão buscando um Deus, porque há uma essência divina no coração do homem, né? Um desejo por isso, por essa eternidade, pelo um Criador. E nesse caminho nós nos encontramos também com o perigo, né, de nos perdermos naquilo que a gente está buscando, né, no que é divino e o que é profano, porque nós acreditamos no inimigo das nossas almas, no diabo, e às vezes na sinceridade de alguns irmãos, né, na busca por um Deus, o diabo acaba se utilizando para levar eles para outros caminhos, para outras religiões e outros deuses, talvez que na sua sinceridade eles acham que vão lhe dar um caminho de vida. E na verdade não dá, né? Não traz uma felicidade, e há uma troca muito grande de sacrifícios, né? E de tantas outras coisas que não é o que Jesus nos ensinou. Verdade. Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Mas eu acredito muito, sabe, Luciano, eu não tenho nenhum problema com as pessoas, com outras religiões, sabe, eu creio no que eu creio. Eu creio não porque só me falaram, eu creio porque fatores históricos, espirituais e filosóficos, arqueológicos, né, nem um Deus, nem Jesus.
E eu creio muito na sinceridade das pessoas. Eu não tenho problema com outras religiões, sabe? Gostaria e gosto muito de apresentar o meu Jesus para todos, mas eu creio que há um Deus único, né? E eu creio que eles também são sinceros na busca do Deus ou dos deuses que eles buscam, né? Talvez só não tenham encontrado o caminho da verdade, que é Jesus. Esse entendimento que você está expondo aqui, de entender essa sinceridade do povo, né, de buscar esse Deus, ainda que não seja o mesmo, é algo que todo cristão deve ter. Claro. Deve ter esse olhar bem sensível e de respeito ao próximo, né, daquilo que ele está acreditando, naquela verdade que ele está acreditando. Mas também a gente fica nesse anseio de apresentar, né, um Jesus que veio para trazer redenção para a humanidade, para reconciliar o homem caído com o Criador. Isso. E nós vemos isso com um exemplo bem claro do apóstolo Paulo, quando ele chega ali em Atenas, ele percebe que aquele povo ali adorando vários deuses, e ele não perde a oportunidade. Né? Ele não apresenta o nome de Jesus, mas ele vai usar como estratégia um Deus que era desconhecido. Havia lá um local que não tinha nenhum Deus. E ele, como estrategista, como missionário, como evangelista, né? E inspirado pelo Espírito de Deus, claro. né? Ele não ia perder a oportunidade. Isso. Ele vai ali e apresenta para esse povo que gostava de novidade, de tudo que era novo, apresenta um Deus da salvação, apresenta um Jesus uma história da salvação. Maravilhosa, no Aerópago. E, assim, Luciano, quando a gente falou de religiões, nós precisamos, se todo cristão, respeitar as pessoas e o que elas creem. Eu tenho uma filosofia que eu não acredito no que as pessoas acreditam, mas eu acredito nelas. Sim. Eu preciso acreditar nelas e na sua sinceridade. E a única forma de eu ter a oportunidade um dia de apresentar Jesus para essas pessoas é através do amor. Verdade. Né? Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor, por dar a outra face, não por perseguir e não por apontar. Nós nascemos para ser perseguidos, não para perseguir ninguém. Então nós precisamos respeitar a cultura, a ancestralidade das pessoas, ainda que nós não concordemos e nem cremos, nós precisamos respeitar. E o dia, se eles quiserem, nos derem a oportunidade de apresentar Jesus, vai ser uma honra. Mas até então, devemos respeitar sim, toda a religião, toda a forma de cultuar. Nós somos um país laico, né? Temos liberdade de adoração, liberdade de religião, e isso é saudável. É verdade, e a gente acaba aprendendo até muito com eles, né? Claro. Muitas atitudes, assim, não de estar adorando o mesmo Deus, mas atitudes e práticas, porque muitos deles, eles são tão criteriosos, são tão, assim... Comprometidos, sim, com seus deuses, com seus rituais, e muitas vezes os cristãos, eles deixam de fazer isso. A gente observa, assim, quantos cristãos deixam de participar da Santa Ceia? Não deixam tem de participar de um compromisso, de um evento dentro da igreja, de um compromisso de oração. Mas eles não, eles são criteriosos em seguir todas as regras que o Deus dele impõe, se respeitam entre si. E nós precisamos aprender com eles. A sacralidade dos seus cultos, eu acho que eu não sei como chama bem, né, em outras religiões, mas com a sacralidade daquilo, de todo o ritual deles, da liturgia deles ali. Eles seguem bem a risca, né? Com horário, com tudo, e coisas que muitas vezes a gente precisa aprender com eles. Com certeza. Sabe? Compromisso, com horário, com culto, como se falou, com serviço dentro da igreja, com serviço com o próximo. Isso. Então, é uma troca de experiências, né? Uma troca de experiências. Eu creio que não são todos os caminhos que levam a Deus, né? Eu creio em um único caminho, que é a verdade, é a vida, que é Jesus. Mas eu creio que tem um Deus que quer que todas as religiões o achem através do caminho, porque só há um único caminho. Né? Não há uma ligação direta com Deus mais. Né? A ligação ser humano, Jesus e Deus. Então ele diz, eu sou o único caminho. Né? Ele não diz, eu sou dos caminhos, eu sou uma das opções, eu sou o caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós cremos que ele é o único caminho para um Deus verdadeiro. Né? E eu espero que dentro dessa busca, todos em todas as religiões possam encontrar primeiramente Jesus, para que ele possa levar até o Pai. Né? Esse é a nossa esperança, né? Esse é o nosso sonho como cristão, que todos encontrem o caminho de Jesus dentro da sua sinceridade, o caminho de Deus através de Jesus, e oramos para isso,
né? Estamos dispostos a apresentar esse Jesus para as pessoas, porque há um coração ali, independente da religião ou de não ter nenhuma religião, de ser um ateu, seja quem for, ali é um coração que anseia por Jesus e por Deus, ainda que não saibam. É verdade, Alex. Então, você que nos assiste aí, eu quero te dizer que não existe vias de mão dupla, não existe vielas, nem outros caminhos que nos levam até um Criador, né? O nosso Deus. Só existe um caminho, o caminho tem um nome. E o nome desse caminho é Jesus. Verdade. Nem caminho e nem religião, né? Também não há religião. Nossa religião não é melhor do que outra religião. Nossa religião não é especial. Sim. A religião é uma criação humana. A igreja não era estabelecida por Cristo, porque está na Bíblia. Sim. Né? Vou estabelecer a minha igreja sobre eu, que sou Jesus, sou a pedra, sobre a revelação, que sou o Filho de Deus. Né? Mas nenhuma religião leva a Deus. Tem muita gente dentro da nossa religião que ainda não encontrou Deus. Isso é um fato, sabe? Não é o fato de você fazer parte de uma religião, de fazer parte de uma denominação evangélica que você encontrou Deus. Tem pessoas que estão anos dentro da religião e nunca encontraram Deus. Tem pessoas que se convertem com um mês, ela já teve um encontro verdadeiro com Deus. Ela não é só uma religiosa, ela é um novo ser humano. Ela nasceu de novo. Então é uma ilusão. Nenhuma religião leva a Deus, só Jesus. É verdade. Nós percebemos que muitas dessas diferenças, assim, de cada um servir seu Deus, seguir sua religião, trouxe muito embate para o evangelho, né, Alex? Muito. Porque muitas pessoas não se compreendiam, alguns queriam impor, sem entender a cultura, aquilo que eles acreditavam, de uma forma muito ali, de uma forma muito brusca, apesar que a gente deve até agradecer os primeiros padres jesuítas que vieram ao nosso Brasil catequizando e tudo, né? Porque foi uma porta aberta para depois entrar o protestantismo aqui no Brasil. Mas nós precisamos ser bem intencionais naquilo que a gente faz, porque muitas pessoas vão fazer uma leitura do Deus que nós servimos em nossas atitudes. Deus julgador, um Deus que condena o outro. Você vê que a gente vê muitas pessoas com seus ideais aí dizendo que Deus é toda forma de amor. Não, e Deus não é toda forma de amor. A gente sabe que Ele não é toda forma que você vai expressar o amor com outra pessoa. Não é assim. As pessoas precisam compreender muito bem essa posição. Deus, Ele é o amor, mas nem toda forma de amor é Ele. Claro. Né? A gente precisa estar trazendo isso para as pessoas. E como eu falei, nós vamos ser cartas vivas, lidas para muitas pessoas. Nós temos, como cristãos, Luciana, dois caminhos. Né? Um caminho é aquele caminho que a pessoa ela não concorda, ela não compartilha da nossa fé, mas ela crê na nossa sinceridade, ela nos vê como um exemplo de ser humano, respeitador, amoroso, e temos um outro caminho, que é aquele que a pessoa fala, cristão, evangélico, eu nunca vou ser, talvez pela forma de uma pessoa tratá-la, uma forma da pessoa se comportar na sociedade. E o cristão ele precisa ser aquela pessoa que a pessoa ela te conhece, ela não crê no que você crê, mas ela crê em você. E no dia que o coração dela buscar por Jesus, é a você que ela vai procurar. Porque ela sabe que ali tem um coração amoroso, que nunca a julgou, nunca a condenou pelas suas escolhas religiosas, pelos deuses que ela adora, sabe que respeitou, mesmo não crendo, né, respeitou, mas que no dia que teve a oportunidade, apresentou um Jesus que vai levar ela ao caminho da salvação. Nós precisamos ser exemplo de amor. Né? Nós não somos exemplo de condenação, de julgamento, de perseguição com a religião das pessoas. Né? Eles buscam algo sincero, eles buscam um divino, eles buscam um Deus que dê uma direção a eles. Eles não estão ali brincando. Nós vemos sabe? Muitas pessoas sedentas, né, com vazio da alma, buscando preencher esse vazio com coisas, que lhe tragam um sentido, mas o verdadeiro sentido elas só vão encontrar e descansar no Senhor. Não tem como você, porque são coisas que perecem com o tempo. E aquilo que é eterno não permanece dentro de nós, é construído em nós. Mas essas coisas, elas nunca vão saciar a nossa alma, um relacionamento, um emprego, uma posição na sociedade, nunca vão trazer a saciedade da nossa alma, enquanto a gente colocar coisas no lugar que seria de Jesus, no lugar que seria desse Deus que a gente crê. Essa revelação que há no coração de todo homem, é isso que foi plantado. Ou o homem, ele busca em uma religião preencher, ou ele busca em coisas.
né, em satisfações próprias, prazeres, riquezas, ou ele busca em um deuses ou em alguma religião, mas ele está em busca de algo que a sua vida e o seu coração almeja, está sedento por algo que ele não sabe o que é. Eu acredito, Alex, que essa busca, às vezes, parece ser um caminho com bastante dificuldade, porque, assim, Deus ele não exige nada de nós, mas, ao mesmo tempo, Ele quer tudo de nós, que é a nossa entrega. Tudo, Ele não exige nenhum tipo de sacrifício, nem você andar de joelhos, nem você se chicotear, nem você colocar nenhum animal no sacrifício para Ele em algum lugar. Ele não quer isso, mas Ele quer uma entrega total do nosso coração. Ele quer que a gente realmente diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor preencha a minha alma sedenta. Com certeza. E assim, eu acredito que pelo fato de você ter que se entregar, porque quando você se entrega, você deixa coisas para trás, isso dificulta muito as pessoas de conhecerem Cristo. Verdade. Porque tem coisas que precisa deixar para trás. Você não se torna mais a mesma pessoa, você desconhece quem você era. Um novo nascimento, porque você realmente vai ter um novo nascimento, uma nova mente, uma nova mentalidade. Tudo é transformado. Então, eu tenho que ter uma entrega antes. Tem que querer, tem que realmente abrir a porta para que o Senhor venha acessar. E esse novo nascimento que a gente fala, essa mudança de mente, ela traz uma mudança completa em nossas vidas, porque ela muda o seu desejo, ela muda as suas buscas, né? O que você valorizava antes não valoriza mais, o que você não valorizava, você passa a valorizar. Então, na verdade, você ter um encontro com Jesus, você seguir a Deus, vai te custar tudo, absolutamente tudo, e depois não vai custar mais nada. Porque você vai ver que tudo que para você era tudo, não era nada. Verdade. Então você teve um encontro com Jesus. Nada mais que fazia sentido faz. E o que não fazia hoje faz sentido, sabe? Então realmente custa tudo e depois não custa nada. Quando você tiver um verdadeiro encontro, aquilo que para você era tudo não tem valor mais nenhum. É supérfluo, entendeu? Esse é o grande prazer, o ápice do encontro com Jesus é esse. As coisas passadas não fazerem mais sentido, aquilo que tinha valor não tem mais, sabe? Aquilo que te enchia não te enche mais, você fala, meu Deus, aquilo não era nada, e eu vivi tantos anos achando que era tudo, né, para me preencher esse vazio, né, essa ânsia da alma, da busca pelo divino em coisas, depois eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, e aquilo tudo que eu achei que tinha algum valor, não tem valor nenhum, porque eu achei o verdadeiro tesouro da vida, né? Que é Jesus. É verdade, Alex, você me fez lembrar uma situação que eu vivi durante um tempo, há um tempo atrás, eu até já contei isso numa ministração que eu fiz na igreja e que eu tinha ido num shopping e fui determinada a comprar uma roupa para mim, um sapato, estava lá e fui andando pelas lojas, mas não consegui perceber nada e achar nada que pudesse me agradar naquele dia. Isso tinha acontecido umas 2, 3 vezes comigo e há muito tempo atrás, antes de me converter, de ter um encontro com esse Deus verdadeiro, eu era uma pessoa muito vaidosa e eu amava fazer compras. Não que a gente deva se descuidar, nem andar de qualquer jeito, mas nesse dia eu ouvi uma... Não faça isso. Mas nesse dia eu ouvi uma voz muito serena dentro de mim e eu acredito que foi o próprio Espírito Santo. Eu comecei a falar, Senhor, eu vim aqui para comprar várias vezes, não consegui comprar nada, eu estou com dinheiro, mas eu não consegui, Senhor, achar nada que me agradasse. Será que eu estou desgostando da vida? Será que eu não estou achando nada que eu quero? Ou será que eu estou muito exigente? As coisas vão perdendo um pouco o sentido. Né? Como se algo estivesse perdendo o sentido. Eu ouvi claramente uma voz do Espírito Santo falando comigo que estranho seria se eu estivesse amando mais as coisas que estavam ali diante dos meus olhos, daquilo que eu estava admirando, daquilo que eu estava olhando. E eu entendi profundamente que realmente o Deus que preencheu a minha alma já estava me bastando. É claro que a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ir ao médico, mas aquilo que antes preenchia muito minha alma, que era prazeroso, mas que depois trazia um vazio, não estava preenchendo mais o espaço que pertencia somente a um Deus único, poderoso, e nada poderia substituir Ele. E isso, quando a gente busca por coisas, né, Luciana, é tão triste, porque você sempre quer mais. É a nossa alma insaciável. Porque você nunca... Isso que aconteceu com você é uma confirmação da presença de Deus, do Espírito Santo, porque quando você não tem, você sempre está em busca de novos desafios, de novas coisas, de possuir coisas,
né? E quando você tem esse encontro, quando o Espírito Santo lhe enche, você transborda, né? Você pode ter, pode não ter, a hora você compra, a hora você não compra, já não faz mais sentido. Então, não há mais um vazio, né? Não há mais o que buscar, porque você já tem tudo. Você compra coisas, claro, nós vivemos num mundo civilizado, mas você não tem a necessidade, né? A necessidade verdadeira, eu preciso ter, eu tenho que comprar, eu tenho que buscar. E isso não tem a ver só com coisas, não. Muitas vezes com realizações acadêmicas, né, profissionais. Às vezes a gente tem aquela ânsia e depois você fala, tudo bem. Tanto conhecimento para aprender tanto, né? Tanto, né? E você chega a um ponto que você fala, não, eu posso aprender, mas também, se eu não concluir, ou se eu não conseguir uma formação acadêmica que eu sonhei, ou talvez o emprego do meu sonho. Até mesmo usar essa formação para poder, para o reino, né? Para beneficiar alguém. E você vê que você já tem tudo, você está completamente preenchida, né? Isso é uma grande confirmação do Espírito Santo. E é um prazer enorme viver assim, né? Quando você, é um prazer, é maravilhoso, porque você não tem mais essa falta, esse buraco, que é terrível. A gente busca por anos, aqueles quando você tem um encontro com Jesus mais velho, né? Você busca por anos isso sem saber o que é, cara. Isso é uma dor tremenda, porque hoje você se preenche, amanhã tem que ter mais alguma coisa. Hoje você se preencheu nessa noite, talvez por um dinheiro, uma compra, um prazer, mas amanhã você está com um buraco de novo e você precisa preencher com outras coisas. E aquelas coisas que lhe preencheu antes passam a não preencher mais. Aí você busca novas coisas para lhe preencher. É um vazio, uma dor grande, ainda que a gente não perceba que é uma dor, né? É uma dor que lhe faz buscar a cura. Vira um ciclo vicioso, né? Você busca uma cura para a sua alma, para um buraco que há na sua alma, só que você não sabe. Você não sabe o que é a cura. Você vai, né, no teste, erro e acerto, só que você nunca acerta. Porque você hoje achei o meu lugar, estou preenchido, mas amanhã o vazio volta. Aí você vai atrás de outra coisa. E assim sucessivamente, durante anos ou até uma vida toda, né? E quando você encontra Jesus, essa busca cessa, né? É o que está plantado no nosso coração, a revelação, fator Melquisedeque. E na verdade, né, Alex, essa ânsia da busca do ser humano por algo que para preencher, na verdade, não é só ele buscando, é o próprio Senhor nos buscando. Isso. Porque se depender de nós não iremos até ele. Não. O plano de Deus sempre foi Deus vinha a nós. Vinha a nós, não tem como o homem a Deus, sempre foi ele vinha a nós. Mas o nosso coração precisa estar pronto para receber. É um coração aqui querendo receber o divino. Sempre foi assim no jardim, foi assim com Jesus, o Espírito Santo. Jesus vai e manda o Consolador, mas sempre foi Deus vindo ao encontro do homem, porque o homem não consegue ir ao encontro de Deus. Por isso que a religião não leva a Deus, porque nada pode levar a Deus, né? Religar, mas nada leva a Deus. Deus é que vem até o homem, sempre foi assim. Ele sempre quis restabelecer o seu relacionamento. E para você que nos assiste essa noite, eu quero te dizer que o Senhor tem buscado por você. Abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar, porque coisas grandes Ele vai fazer ao teu favor.